Deixa eu recomeçar. Então, bom dia, todos. Que legal. A minha preocupação maior em relação a essa última, né, aula desse módulo é em relação a nós não estarmos presentes mesmo. Porque como envolve cálculo, e eu vi já que vocês ficaram um pouco apreensivos em relação a fazer as contas e tudo mais, né? Já quando vocês leram lá o título do módulo, eu fiquei um pouco preocupado com isso. Mas já sabendo que, usualmente, nós do turismo não temos tanta facilidade assim com números, não, exceto a Leda, que vai dar um show para nós e vai explicar tudo para nós, eu tentei fazer algumas coisas que ficassem muito claro para vocês. Quando eu terminei de fazer o texto, eu conversei com a Nathalie e pedi para ela ler também. Falei, Nathalie, sem eu te explicar nada, aí, vê se você entende alguma coisa dessa bagaça aí. E aí ela falou que também não tem tanta facilidade assim com cálculo, não sei se a Nathalie tem ou não, mas ela conseguiu entender. Então, eu acho que é possível vocês entenderem. Qual que é a ideia toda, né? Então, a gente começou lá vendo o conceito de planejamento, níveis, abrangência e tudo mais, passamos para o inventário, e a gente chega agora numa parte de avaliação. Por que isso é importante? Porque a gente vai começar a identificar várias coisas na cidade que são legais, que são bacanas, né? Só que elas não são tão importantes assim a ponto de chamar a atenção de uma outra pessoa vir até aqui, por exemplo. Eu não sei se vocês já foram até Teixeira Soares, eu sempre falo bastante, né? Palmeira também. As duas cidades têm igrejas assim, que são fantásticas, são muito bonitinhas, assim, são casinhas de bonecas, assim, muito legal mesmo as igrejas. Só que não vai chamar a atenção de alguém para Teixeira Soares para visitar a igreja deles, não vai rolar. Né? Então é importante vocês entenderem qual que é o valor disso, né? Qual que é o peso disso. Para ajudar, para sair um pouco dessa carga simbólica, né? Se nós falamos de Teixeira Soares, nós vamos... Peraí que eu acho que tem alguém... pronto. Se nós somos de Teixeira Soares, nós vamos querer que as pessoas vão para lá, porque é legal, né? Nós queremos que todo mundo venha a Ponta Grossa é do caralho e tal. Só que não é bem assim. Né? Para tirar essa carga simbólica do achismo, do que a gente, né, considera legal ou não, a gente tem a metodologia que eu apresento para vocês aí, em relação a algumas métricas mesmo, né? Transformar essas informações em números e esses números representarem alguma coisa qualitativa para nós. Então, basicamente essa pegada, assim, geral da coisa, né? Ao longo, né, das semanas, rolou algumas dúvidas em relação a isso, inclusive, né? O que eu uso, né? Se é valor qual, se é valor quant, o que é essas duas loucuras e tal. Então, basicamente, é para isso, para a gente conseguir transformar as informações, né, os dados em informações. Essa que é a palavra mais correta. Quando a gente fala de hierarquizar, é colocar mesmo em patamares diferentes, né? Pense lá nas prateleiras do mercado, lá, né? Geralmente as coisas que estão mais embaixo, lá perto do chão do mercado, são coisas que têm um custo mais baixo, geralmente. E as coisas que estão mais na altura do olhar de vocês são coisas mais caras. Vocês não vão achar o chocolate da Nestlé, por exemplo, lá desbarrando no chão. Não vai rolar nunca isso. Né? O que vai rolar bem na altura dos olhos, assim, para facilitar isso. Né? Tem toda uma estratégia por trás disso. Então, você coloca numa hierarquia de funções. Vai colocar lá embaixo aquele chocolatinho barato lá, aqueles moranguete lá e tal da vida, né? Que eu adoro, hein? Então, a hierarquização ela pressupõe ordenar os atrativos de acordo com o que realmente é importante a partir disso. Né? Só que essa importância não sou eu que dou. Né? Então, tem uma metodologia bem bonitinha que nos ajuda a fazer isso. Então, isso vai ajudar a gente a formar roteiros, a ver o que de fato merece mais ou menos investimento, mais ou menos marketing, né? Entre outras ações, né? Como vocês sabem, eu sou pirado com esse negócio de subjetividade, né? Eu tenho pavor disso, tipo, é legal, é ruim e tal, mas não explica o porquê disso. Então, essa metodologia ajuda bastante a gente. Se vocês forem dar uma analisada, né, na bibliografia sobre hierarquização, vocês vão ver uma porrada de outras metodologias. Tem uma da OMT que ela parece muito simples, assim, que é uma tabela única e tal, só que ela acaba confundindo mais, na minha opinião. E essa que está para vocês aí, ela é baseada da OMT mesmo, né, várias coisas disso, isso aqui é o que o Brasil implantou. Então, eu acho que é bem tranquilo, assim, funciona bem legal. Não é aquela mais raiz da OMT mesmo. A Setu aqui do Paraná tem na verdade tinha, né?
uma cartilha bem interessante em relação a essas oficinas de hierarquização que eles usavam no plano de regionalização do turismo. Então, eles chamavam os gestores dos municípios e explicavam, né, faziam as oficinas mesmo para eles entenderem isso. Né? Então, sem mais enrolação, né, porque a aula é bem curta hoje, inclusive, né, e o que a gente tem que avaliar? Né? A gente tem que avaliar alguns passos. Né? Eu pedi para vocês lerem cada um desses passos com muita calma, né, sem se estressar, e tentar passar para o próximo só se vocês tiverem entendido eles de fato. Né? Então, que a gente comece com esses passos. O primeiro passo é acesso. Como é que eu chego no lugar? Como é que a gente chega em um lugar? Basicamente, a gente chega de modo rodoviário, né? Carro, bike, moto, sei lá, né? Ou outros modais de transporte. Vamos ver modais de transporte mais para frente lá e tal. Mas os outros modais colocam num pacote só. Aéreo, marítimo, ferroviário, num pacote só, ou tem ou não tem. Né? Como é mais comum para nós aqui no Brasil, nós importamos o mesmo modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos, a gente pressupõe uma qualidade, ou pelo menos uma tentativa de qualidade muito maior em relação ao nosso eixo rodoviário, né? Tanto que Ponta Grossa é um dos maiores entroncamentos rodo-ferroviários do sul do planeta, sei lá. A gente tem uma predisposição muito grande para andar de carro, na verdade, né? Andar de motorizado. Então, o que a gente vai avaliar? O que é o mais utilizado? Né? Então, eu tenho os dois. Em Ponta Grossa eu tenho aeroporto, tenho voo, né, relativamente frequente, mas qual que as pessoas vêm de maior forma para cá? As pessoas vêm de carro, ou de ônibus, vêm por modo rodoviário. Então, esse é o mais utilizado. Então, eu vou escolher na tabela ali, no quadro 4, qual que é o que mais uso. Né? Muito óbvio para nós que é o rodoviário. Entendendo que as pessoas vêm para Ponta Grossa de modo, né, pelo eixo rodoviário, eu vou avaliar esse eixo. Né? Ele está bom, ele está regular, ele está precário. Aí entra um pouco de juízo de valor. Não tem jeito, na verdade. Mas isso entra no consenso. É por isso que eu sempre falo para vocês avaliarem coisas, fazerem inventário de coisas, sempre em número ímpar. Tipo lá o Supremo Tribunal Federal. Tem que desempatar a coisa. Né? É muito difícil vocês, né, terem uma equipe par e falar que dois acham bom, dois acham precário, e aí vocês não saem do lugar. Então tem que ser ímpar o negócio. Alguém tem que desempatar a coisa. Aí vocês vão avaliar como é que está a estrada. Né? Eu não sei como está a estrada. Se vocês pegarem em Ponta Grossa, Curitiba, vai estar muito legal, por causa que é pedagiado e tal. Né? Mas se vocês pegarem em Ponta Grossa, sei lá, Guaragi, por exemplo, sentido ali, Guaragi, que vai para Irati também, a estrada também não está tão ruim assim, e não é pedagiada, só que ele não é pista simples e tal. Né? Aí não tem acostamento, então, enfim, aí vocês vão colocar um monte de critério. Tem ou não tem acostamento, tal, não está sinalizado, tem um monte de buraco, a estrada está um tapete. Vocês vão mensurar isso, né? Tem que ir lá e olhar. E aí vocês vão achar um consenso, tá bom, tá ruim, tá regular, sei lá. E aí vocês vão começar a avaliar. Tranquilo? É fácil entender o acesso, né? Deixa eu só abrir o chat de volta. Então, isso é muito tranquilo. Olhou o acesso, viu qual que é o principal e vai que a equipe lá e vê se tá bom ou tá ruim. Alguém tem alguma dúvida em relação ao acesso? Vocês estão me ouvindo? Tá? Vocês estão me ouvindo? O Brian tá fazendo não. Aí, valeu, obrigado. Esse aí, mano. Beleza, entendemos acesso, então. Maneira principal, como eu chego no lugar e vou analisar se tá bom, tá ruim, tá precário. Depois disso, eu vou analisar o transporte regular, né? O que acontece para qualquer pessoa ir lá. Então, eu não tenho carro, então eu preciso de algum jeito para chegar até lá. Então, esse transporte regular é aquele que também é o mais utilizado. Tá? Se é o ônibus, eu vou avaliar o ônibus. Se é o trem, eu vou avaliar o trem. Se é, sei lá, o Uber, eu vou avaliar o Uber. Não sei, na verdade, o Uber não vai encaixar ainda. Mas é transporte público, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o metrô, o ônibus, eu acho que é só isso, né? Os bondes, lugares. Então, qual que é o mais utilizado? Para nós, quem vai ser o ônibus. Né? Então, se eu estou pensando em analisar Vila Velha, Mosteiro da Ressurreição, sei lá, São Jorge, Buraco do Padre, por exemplo, qual é o transporte público regular mais utilizado? Na verdade, para esses lugares, na verdade, quase que nem tem transporte público, né? É uma tragédia para esses lugares de ônibus. Mas vai ser o ônibus. Então, se é o ônibus, vou ter que avaliar de novo, né? Como que tá essa linha de ônibus? Aí vocês vão avaliar uma porrada de coisa também, né? Eles vão chegar num consenso. É o número de horário né, que eu tenho para chegar e para voltar desse lugar, é a qualidade do ônibus mesmo, se tá um caos, se tá sujo, se tá limpo. Enfim, eles vão ter que avaliar o transporte público em si. Né? Não tem muito mais do que
explicar para vocês aqui. E dessa pontuação você vai do bom ao inexistente. Na verdade, eu não sei se, por exemplo, você tem algum transporte público que vai até o buraco do padre. Eu acho que não. Né? Eu chuto que tem um ônibus que vai até o Passo do Pouco e vocês ficam ali na beira da estrada. Só que para chegar da beira da estrada até o buraco do padre é uma caminhada considerável. Né? Então, não sei, estou chutando alto aqui, mas eu acho que não tem transporte público para até lá. Depois que eu avaliei, né, acesso, transporte público, eu vou para equipamentos e serviços. O equipamento de serviço é geralmente o que dá menos treta, geralmente. Por que isso? Porque é basicamente ver se tem ou não tem. Não muda muito. Né? Então eu chego num lugar. O conforto também, Nicole, certeza. Uhum. Pô, tem um ônibus lá, mas tem uma linha durante. Né, 7 horas da manhã vai uma linha para lá e o ônibus vai socadaço, assim, todo mundo derramando gente para fora pela janela. Considera assim, então é precário, né? Poxa, né, vou dar uma sala do podre lá, então conta também. C, equipamento de serviço. O que eu vou falar aqui? Se tem, se não tem. Então eu chego num lugar, chego lá em Vila Velha e vou ver lá se tem. Tem sinalização no lugar? Tem, né? Para chegar até lá tem, lá dentro também tem, tá legal. Tem monitores ou guias? Tem, ou tinha, né? Não sei como que tá agora depois da terceirização. Tem local de alimentação? Não tem. Né? O que muda em relação a essas coisas do tem ou não tem? Vai ter algumas coisas que algumas pessoas vão considerar que tem e outras que não tem. Por exemplo, né? Em Vila Velha nós não temos lá um centro de visitantes que tem um restaurante, uma lanchonete. Isso não tem. Mas se de repente eu vou lá com um carrinho de pipoca, por exemplo, estou vendendo comida. Né? E aí tem ou não tem? Não sei, vocês vão ter que entrar num consenso para ver se isso é um local de alimentação ou não é. Para mim não seria, né? Porque não quer dizer que o pipoqueiro vai lá o tempo todo. Não quer dizer isso. Tem ou não tem banheiro, né? Está integrado ou não a roteiros. Né? Pegar em relação a roteiros, vocês vão ver que a gente está num contexto gigante aí de rota dos tropeiros, não sei o quê. Eu tenho uma história bem grande em relação a roteiro aí da nossa região. Só que se saírem de casa agora e forem para qualquer agência de turismo aqui em Ponta Grossa, em qualquer lugar do Paraná, eu quero comprar a rota dos tropeiros, não tem. Né? Tipo, não tem um roteiro pronto. Os caras vão falar, vai em tal lugar, mas não está comercializável isso. Você comprar o roteiro, ter os restaurantes credenciados, os hotéis e tal. Então não tem. Então esse é o que dá menos treta, geralmente. É difícil vocês entrarem em confronto nesse item de equipamento de serviço. Não tem, vão colocando, marcando um xizinho mesmo e vai pontuar o lugar. Passado esses três, que é o mais tranquilo, na minha opinião, né, vai para coisa mais complicada de tudo, que é o valor intrínseco do atrativo. Né? Tanto é que tem um peso maior em relação a isso. Como é que eu vou ver o valor intrínseco? E, tipo, o que o atrativo me dá, assim, de muito importante? O que está inserido nele, assim, que basicamente ele se destaca em relação a outros atrativos. Eu não lembro se eu dei aula para vocês no passado em patrimônio e eu mostrei para vocês uma suposta Torre Eiffel. Eu mostrei para vocês uma Torre Eiffel de onde que é aquele lugar? O Moarama, eu acho? Sim. Tá. Então, a Torre Eiffel lá de Paris, nós temos uma Torre Eiffel aqui no Paraná. Né? Então, mas qual que é o valor intrínseco entre um e outro? Tipo, é incomparável. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O tamanho é outro, o material é outro, aonde está localizado, tudo muda. Né? Então, assim, não faz muito sentido comparar uma coisa com a outra, mas tem um valor aquilo. Né? Se eu sei que eu nunca vou conseguir pisar em Paris, talvez aquilo me dê uma noção do que é, né, a Torre Eiffel. Né? O que eu vou fazer isso? Então, eu vou ver as características relevantes de cada tipo de atrativo. Esse cada tipo é bem amplo mesmo. Ou se ele é natural, ou se ele é cultural. É natural, né? Enfim, processos naturais que ocorreram nele, tipo Cascata do Iguaçu, e cultural, qualquer coisa que a humanidade tenha feito. Essa comparação em relação a características homogêneas é o que gerou um pouco de dúvida, assim, eu estava conversando com a Nathalie, né? Tá, mas se eu for comparar lá o Grand Canyon com o Canyon Guartelá, eu acho que até foi essa mesmo a nossa comparação, né? Vai ser absurda a diferença entre uma coisa e outra. Assim, não tem como comparar uma coisa com a outra. É mais ou menos por aí mesmo, né? Então, assim, se vocês tiverem a opção hoje de ir para o Grand Canyon ou para o Canyon Guartelá, eu aposto assim, que a grande maioria de vocês iria para o Grand Canyon, mas sem dúvida nenhuma. Então, o Grand Canyon é mais atrativo que o Guartelá, mais disparado, e é mesmo. Então, é importante vocês terem essa noção mesmo. Não é comparar assim, tipo, a infraestrutura que está instalada no Grand Canyon e a infraestrutura do Guartelá. Isso é outra pegada. Né? Eu tenho que analisar
a parte natural dos dois. Né? O que muda? Qual que é mais atrativo entre os dois? Não sei, na verdade. Né? Eu acho o Grand Canyon muito mais foda. Só que se vocês são mais daquela vibe de estar num lugar com mais sombra, com mais verde, por exemplo, aí o Grand Canyon se fudeu. Né? Não pode ter jeito, lá não tem uma árvore. Então aí vocês vão gostar mais do Guartelá, por exemplo. Só que daí as dimensões gigantescas e tal, o Grand Canyon é mais importante, mais imponente. É mais ou menos por aí mesmo. Tipo, então, assim, não é comparar, assim, de cara, assim, colocar, assim, infraestrutura, como é que chega, valor de ingresso, né, planos de interpretação, de uso público. Não é essa pegada. É, tipo, entender a característica intrínseca dele, o que ele é. Os dois são canyons. Pronto, agora eu vou ver a diferença entre os dois em relação à atratividade mesmo. Né? E eles vão ter que achar esse valor intrínseco da coisa. Às vezes a gente é meio bairrista, né? Então a gente gosta mais de estar na nossa casa do que na casa do vizinho. Então, eu não lembro. A Nathalie me comentou um outro Kenny, sei lá, o Kenny do Joãozinho, nem sei se existe, é só um exemplo fictício da coisa. Eu não conheço o Kenny do Joãozinho. Né? Mas, enfim, né? Qual que é o mais legal? O Guartelá ou o Joãozinho? Eu vou apostar no Guartelá porque eu não conheço o Joãozinho. Mas o Joãozinho seja fantástico, né? Não sei. Como é que eu faço isso? Então, relaciono para cada atrativo. Era fictício. Obrigado, Nathalie. Mas deve ter mais Kennys. É impossível que não. Relação para cada atrativo a característica mais relevante. Né? Por exemplo, Vila Velha. O que é o mais relevante de Vila Velha? O que é o mais foda do planeta que tem em Vila Velha? Né? Na minha opinião, são as formações rochosas. Né? Então, o camelo lá, a taça, isso aqui e tal. Então, a parte de geologia de Vila Velha, para mim, é muito mais foda do que qualquer outra coisa que está lá dentro. A Furna é legal? É legal. Né? Lagoa Dourada é legal, mas não é o ponto principal da coisa. As capivaras, né? Fantástico. Olha as espécies embaixadoras do lugar aí. Então vocês chegam lá e vê o que é o mais legal assim, de tudo. Né? Para mim, Vila Velha são as rochas. E veja que é meio irônico, né? Não consegui ir para Vila Velha ainda, mas até bem pouco tempo atrás, Vila Velha está sendo administrada por um monte de biólogo. Só biólogo, só a galera assim, da parte de biodiversidade. E aí essa galera de biodiversidade nada podia fazer lá na parada. Então, deixou a coisa crescer, assim. Então, na frente das formações rochosas, estava crescendo um monte de árvores, assim, um monte mesmo, que estava tapando a visão, né, das feições rochosas. Então, o parque não foi criado para isso. Vocês pegaram um plano de manejo de Vila Velha, sabem que o parque foi feito para preservar a geodiversidade que existe lá. Então, não estou defendendo desmatar tudo, mas na área ali que tem as formações rochosas, que vê lá o índio, o navio, sei lá o que vocês verem lá, essa parte tem que ser visível para o público. Então, esse é o valor principal. Né? Essa é a característica relevante de Vila Velha. Eu não vou lá para ver a árvore, eu vou lá para ver a taça. Né? Essa é a pirapota, sei lá, coxinha de frango. Nem sei qual que é essa, Leonardo. Um dia nós vamos falar, você me mostra qual que é a rocha em formato de coxinha de frango. Depois disso, você vai pontuar cada uma dessas características. Você deve pegar uma lista mesmo. O que é mais legal aqui? Legal o cenário, cênico, não sei o que e tal. Aqui é legal os bifes, as capivaras passando na frente. Vai colocando todos os negócios lá. A coxinha lá feita em rocha. A bota, né? A professora Graziella vive argumentando que o ponto principal de Vila Velha não é a taça, mas sim a bota. Então, vocês vão colocando lá. A geodiversidade, os bichinhos, o museu, a Lagoa Dourada, as andorinhas lá no pôr do sol, não sei o que e tal. Vocês vão colocando tudo isso, né? Depois vocês fizeram uma lista de características que pode ser de 2 itens, um item até ou infinitos. O que vocês acharem que é legal, vocês vão colocando na lista. Vocês vão pontuar isso. Né? Porque às vezes eu acho muito mais legal a parte de rochas e tal, de Vila Velha. Só que daí o Brian não. O Brian acha muito mais legal a Lagoa Dourada. E boa. Né? Então, assim, os dois vão dar. Os dois são importantes, são características relevantes do lugar. Só que os dois, né, para mim, vai ter um peso uma coisa, para o Brian vai ter outro peso outra coisa. E sossegado, show de bola, é assim que a vida anda. Né? Quando a gente for pontuar isso, a gente calcula de 1 a 4. Né? Esse 1 a 4, o 4 é o nível mais pica das galáxias. Assim. É muito interessante, é muito foda. Né? O que é o mais foda do buraco do Faro? A parte dentro da câmara, dentro da Furna ali e tal. Não é porque é a Furna, né? Mas dentro da parte da cachoeira e tal. Essa é a parte mais foda do buraco do Faro. Então, para mim, essa é a parte mais interessante, é essa. Mas se eles subirem lá no platô, lá em cima do buraco do Faro, e deitarem na rocha e ficarem olhando para baixo, é uma experiência vertiginosa, assim, parece que estão desabando, estão morrendo, é uma coisa maravilhosa, muito legal, a sensação. Mas a sensação não é legal para todo mundo. Né?
Vocês deitam lá e olham para baixo, parece realmente que estão caindo, assim. Então tem gente que tem pavor disso. Então, não é tão legal assim. Então qual que é mais legal? Geralmente vai ser na parte de dentro, a parte cênica da coisa. E eles vão colocando assim, é legal, é bem interessante, é mal menos, né? Tem um sumidouro lá, né? Para o pessoal da, não sei se o Emerson aí, acho que não. Mas para o pessoal da geografia, da Mercedes aí, sumidouro, os caras piram no, nossa, que legal, né? O público geral não é tão legal assim, né? A água tá vindo e sobe, e acabou, né? Então, enfim, vocês vão colocar isso. Elencada as características e pontuada por todos, né, da equipe, vocês vão fazer uma média disso. Né? A média é muito simples, somam todos os valores. A Mercedes está aí. Valeu, Mercedes! Somam todos os valores, né, dados, né, para cada característica e aí se dividem pelo número de variadores. Então, nós estamos em 5, em 7, em 3. Né, eu vou pegar, somar lá, 1 deu 4, 3, 2, 1, somo tudo isso e divido pelo número de pessoas. Isso eu vou ter um valor médio. Né? E aí, esse valor médio que eu vou ter para cada uma dessas características, né, eu vou somar eles. Então, na feições rochosas de Vila Velha, o valor médio foi 4. O valor, sei lá, cenário, paisagem do entorno, valor 2. Eu vou somar tudo isso. Né, e depois que eu somo isso, eu vou ter uma soma do valor médio. Está escrito lá na tabela dele. Só aí que eu não lembro de cabeça das coisas. E depois que eu tenho o valor médio, eu vou dividir, agora não mais pelo número de variadores, mas pelo número de características que foram bem importantes, que elencou na hora de fazer o campo. Então, se foram 5 características, 10, 15, 30, 2, vocês vão dividir esse valor médio, né, pelo número de características intrínsecas. Talvez aqui dê umas confundidas de vocês. Né? E aí eu falei para vocês ali, né, que tem A, B, C, D, E, tudo mais. Isso né, independe, não é um valor fechado, né? Sempre é legal ter a partir de 5, na minha opinião, mas é da minha cabeça isso. Porque eu acho que começa a ficar um pouco mais diverso. Se eu vou fazer a avaliação em 3, é bem comum vocês em sala de aula mesmo terem 3 bem amigos, né? E aí com 5 bem amigos já é mais difícil a coisa. Então, é legal se mudarem bastante. E sempre que vocês podem fazer esse tipo de coisa, é importante também que vocês não vão só em amigos fazer coisa. Não que vocês vão, né, com pessoas que vocês odeiam, mas pessoas que têm opiniões diferenciadas mesmo. Tem gente que, por exemplo, que não tá nem um pouco afim de preservar coisas. Tem que derrubar todos os prédios velhos aí e tal e fazer um monte de construção nova, moderna, bonita e tal. Tem uma galera que pensa assim. Então é legal vocês terem, tipo, divergências dentro da equipe de vocês. Quando vocês forem somar, vai acontecer bastante isso. Bem legal. Depois de tudo isso, né? Então, acesso, transporte, valor intrínseco, né? Vocês vão colocar esses valores, né, numa outra tabela, né? Que é a tabela que está começando a tomar forma a coisa aqui. Então, essa tabela do quadro 8 já mostra para nós ali, então, um cabeçalho, né, para entender do que lugar que eu estou falando. Então, vou colocar ali atrativo, né, o Arco do Padre, a Mariquinha, o Mosteiro da Ressurreição, sei lá, categoria natural ou cultural, tipo, é cachoeira, é parque, é rio, sei lá o que é. Né? Eles vão ter já as notas, né, de acesso de serviço, não só colocar ali, e aí do lado tem um valor de peso. Então, se eu tenho um valor médio, né, para cada um deles, eu vou multiplicar pelo peso. Por quê? Porque algumas coisas têm mais importância que outras, de fato. Né? Então, é mais importante para mim ter um acesso muito bom do que ter um transporte público muito bom. Né? Porque se eu tenho um transporte público muito bom e o meu acesso é uma bosta, não vai adiantar nada. Né? Não sei se vocês já foram para Guaraqueçaba e tal, ali. Para quem vai de carro, né, de ônibus, a estrada é terrível. É horrível, horrível mesmo. Então, a galera prefere de barco, por exemplo. Então, não adianta nada ter um ônibus super fodástico que tá lá, se eu sei que eu vou atolar quando chove. Ele vai ficar, né, um monte de solavanco, chegar pro podre lá. Os meus vão perder as maquiagens, os cabelos que fizeram, mas não adianta nada. Então, algumas vezes tem mais peso do que outro. Então, tá aí o peso de cada um deles. Acesso é 4, transporte 3, recurso de vista também é 3. E o valor intrínseco, lá, as características mais relevantes do lugar, é o peso 10. Então, vocês vão pegar o valor médio disso e vão multiplicar pelo peso. Tá? Vou somar tudo isso, né, e vou ter o índice atrativo. Como é que é isso? O valor médio de cada coisa. O somatório das pontuações que cada fator recebeu, dividido pelo número de variadores. Aqui no caso é 5, mas poderia ser 7, 3, enfim, já entenderam isso. Ponto do fator. Né, o valor médio do item multiplicado pelo peso. Se eu tenho acesso de pontuação 3, eu vou multiplicar por 4. Né, o ponto do fator vai ser 12. Valor intrínseco, o valor obtido pela variação das características lá da tabela anterior, multiplicado pelo seu peso, que o peso aqui no caso é 10. Índice atrativo,
soma todos os pontos dos fatores, divido pelo somatório dos pesos, que é 20. Então, soma tudo que deu, e a soma dos meus pesos está ali na tabela, só vocês verem, né? Então, o valor intrínseco é 10, acesso é 4, 14, com mais 6 de transporte e equipamentos, vai fechar 20. Então, vou multiplicar por isso, vai dar um valor X lá. Com base nesse valor de índice do atrativo, é que vocês vão ver a hierarquia da coisa. Veja que eles deram uma volta ao tamanho do mundo para dizer se ele é bom, se ele é ruim, se ele é mal menos e tal. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Porque com vários critérios que vocês vão analisando separadamente, né, a coisa fica menos subjetiva. Então, vocês não vão ignorar algumas coisas em detrimento de outras. Está valendo tudo num pacote só. Esse é um termo de atrativo. Esse índice de atrativo vai ficar em umas escalas, sempre de vírgula alguma coisa. Então, a hierarquia 4 é a hierarquia mais fodástica do mundo. Né? Então, aquele valor excepcional, isso aqui. É tipo o Cristo Redentor, vai estar nesse pacote aí. Que mais que vai estar nesse pacote grandão aí? Noronha vai estar nesse hierarquia mais alto do planeta aí. Então, tem um grande significado para o mercado internacional. Então, as pessoas vão vir para cá, nem que seja para ver só isso. Tem isso? Tem. O carnaval tem essa pegada aí. Tem uma galera que vem pra cá. Jogador de futebol, ator, atriz, sei lá, político, tem uma porrada. Os caras vêm para o Brasil só para participar do carnaval. Estão cagando para todo o resto. Acontece bastante isso. Então, por si só, né, ele é capaz, né, de trazer importantes correntes, né, de visitantes. Então, esse é o mais pica. A terceira, ele aqui é 3, né? Ele é muito importante a nível nacional, capaz de motivar uma corrente atual potencial de visitantes nacionais ou internacionais, né? Mas ele precisa atuar junto com outras coisas. Então, pense que tem que colocar, por exemplo, nessa teoria, né? A gente colocasse, por exemplo, o Cristo Redentor aqui em Ponta Grossa, por exemplo, ele, por si só, não teria tanto apelo assim. Porque o Cristo está junto lá com a praia, tem todo o imaginário, né, de Copacabana, Garota de Ipanema, não sei o quê, né? Maracanã, tem todo um entorno além do Cristo por si só. Né? As pessoas não vêm para o Brasil só para visitar o Maracanã, por exemplo. Assim como nós não vamos até Barcelona para visitar só o Camp Nou, não vai rolar. Mas está junto no pacote. Então, se eu trazer o Cristo Redentor para Ponta Grossa, eu tenho que colocar outras coisas junto com ele para trazer internacional. Mas nacional vai chamar a atenção, forte. Hierarquia 2, né? Algum interesse, né, capaz de estimular algumas correntes turísticas local ou regional, né? Talvez, né, algum turista internacional ou nacional, mas que tenha chegado aqui por outra coisa. Então, tem um congresso de odontologia em Ponta Grossa, super fodástico, o cara lá dos Estados Unidos veio para cá, e por isso ele foi visitar, mas ele não tem nada a ver com a motivação principal, né, da visita dele. Hierarquia 1 é aquele atrativo complementar, que ele sozinho ele não vai conseguir trazer nada, mas ele, num pacote maior, ele funcionaria. Então, se eu trouxesse, por exemplo, a igreja de Palmeira e Teixeira Soares para Ponta Grossa, dentro de um pacote, de um roteiro religioso, funcionaria muito bem, né? Mas ela sozinha não rola. Com base nesses valores aí, de 1 a 7,5, 7,6 a 2,5, 2,51 a 3,25, 3,25 a 4, vocês vão ver se a hierarquia dele é alto, médio, baixo, ele é zero, ele é nulo. Né? Então, a hierarquia alto, mais alto de todos, né? Todo atrativo é excepcional, grande interesse. Né? Aí é o 2, né? Aspectos excepcionais dentro de um país. Né? O 1, né? Algum aspecto expressivo, né? Ok. Nenhum, né, sem mérito qualquer. Basicamente é isso. Não tem muito o que explicar para vocês. É muito fácil. Né? Só que a gente não consegue pegar só dentro da coisa. Então, o que eu fiz? Fiz uma suposta avaliação aqui, né, como se a gente tivesse feito em sala de aula, que a gente faria exatamente a mesma coisa. Né? Então, se a gente tivesse pensado em Vila Velha, que é o nosso caso aqui, né? Pensando em 5 avaliadores. Né? O que a gente começa a avaliar? Acesso. Né? Como é que eu chego até lá? O transporte mais utilizado para chegar em Vila Velha, rodoviário. Não é indiscutível isso. Nem sei se tem alguém que vai de helicóptero para lá. Não tenho a menor ideia, eu acho que não. Então, o mais utilizado é o rodoviário. Né? Pensando numa equipe de 5 pessoas, que eu fui bem imparcial aqui, né? Porque só eu avaliei. Né? Então, o que foi pensado ali? Tem uma BR-376, a rodovia está legal, né? Tem acostamento, as faixas estão legais, está sinalizado e tudo mais. Ainda assim, né, pensando aqui que algumas pessoas entenderam que é boa, outras pessoas entenderam que é regular. Ok, tranquilo. Né? Depois disso, a gente vai avaliar transporte público. Como é que eu faço para ir até Vila Velha de ônibus ou se eu quiser ir? Né? Pego um busão em qualquer lugar, vou até o terminal central, do terminal central vou até o terminal de oficinas,
Em oficinas eu pego uma linha específica chamada Vida Velha, né? Jardim Vida Velha, tem lá. Linha 153, de acordo com o site da VCG. Não sei se é isso ainda. E também de acordo com a VCG, a gente tem alguns horários e tudo mais. O que eu considerei aqui? Considerei só o horário de ida e vinda mesmo, mais nada. A Nicole pontuou uma coisa muito importante para nós, né? E o conforto disso. Né? Não sei como que é o conforto para ir. Faz meio snob falar isso, né? Mas faz muito tempo que eu não ando de ônibus, muito tempo mesmo. Eu prefiro andar a pé do que andar de ônibus, porque eu odeio ônibus, tenho pavor disso. Então eu ando muito a pé, então eu não sei como que está a qualidade dos ônibus. Não sei se é limpo, se os bancos são confortáveis, não tenho noção. Né? Mas aqui o que eu calculei? Né? Simplesmente forma o dedo das ônibus também. Principalmente no verão. Meu Deus do céu. O que eu pontuei aqui? Somente horários de ida e vinda. Então, eu posso ir qualquer horário para lá? Não. Né? Eu tenho horários bem restritos em relação a isso. Por que eu não sei? Né? De repente, quando pensaram nessa linha de ônibus, me entenderam que o passeio de Vila Velha demora X horas para ser concluído, então não precisaria ter um ônibus a cada meia hora, por exemplo. Não tenho a menor ideia. Mas, enfim, tá esses horários que eu coloquei para vocês aí, de acordo com o site lá da BCG. Né? E aí vai pontuar se é bom, se é regular ou se é precário. Né? Vai da cabeça de vocês. Depois disso, a gente vai avaliar lá os equipamentos e serviços. O que tem em Vila Velha hoje, pelo menos até antes de fechar, né? Sinalização tem tanto para ir para lá quanto lá dentro, tem bastante sinalização, está bem estruturado em relação a isso. Serviço de limpeza tem, né? É relativamente bem utilizado isso, né? No centro de visitante geralmente está limpo, geralmente, né? Mas tem lá a equipe de limpeza que era terceirizada, inclusive. Tem banheiro lá, né? Bem ou mal tem banheiro, só não tenho certeza se tem banheiro para deficiente. Tenho quase certeza que não, mas não tenho certeza. E monitor e guia local tem também, pelo menos tinha, né? Quando o parque ficou naquele período do umbral, assim, não sabia se ia para um lado ou para o outro, o parque ficou meio que largado, né? O pessoal do núcleo de guias e turismo, acho que não sei se da Vila Velha, lá do Jardim Vila Velha, ou da cidade como um todo, abraçou o parque. E foi muito legal isso. E tem uma egressa nossa chamada Fernanda, que, assim, a gente falava, mora no parque, assim, era muito, muito bacana mesmo. Então, tudo isso tem. Né? O que nós não temos em Vila Velha no momento que eu fiz a avaliação aqui? Alimentação nunca teve, né? E aí os roteiros comercializados. Então, não teria como dar outra pontuação a não ser 2 aqui, na minha opinião. Né? Enfim, vocês poderiam discutir alguma coisa em relação aos monitores ou os banheiros, por exemplo, não tem para deficiente, então vale só um ponto, não sei. Né? Vocês poderiam mudar alguma coisa aí, mas geralmente esse, como eu falei para vocês, não dá muita treta. E aí depois disso você vai para o valor intrínseco. O que tem mais de legal em Vila Velha? Então ainda elencou algumas coisas aqui. Elenquei 4 características bem marcantes de Vila Velha. O relevo, o uniforme, que para mim é o principal, né, para mim. A beleza das formações aí já é discutível, né, se é bonita ou não, por exemplo. Né? Então, tô vendo lá o índio, né, a taça e tal, mas isso não quer dizer que é bonito para todo mundo. Né? As paisagens como um todo, né, as combinadas, então, ter os arenites, as furnas e Lagoa Dourada num pacote só, pode chamar atenção ou não. E o potencial educativo. Eu poderia colocar mais um monte de coisa aqui. Né? Potencial para aventura, a parte dos passeios noturnos, né? A biodiversidade mesmo, os bichinhos lá que tem lá, né? Que a Amanda pontuou bem. Estamos agora na onda, né? do lobo-guará, né? Então, podia colocar um monte de coisa aqui. Eu pontei só quase para entender, né? E para vocês entenderem, eu queria 5 avaliadores aqui e dando notas assim, loucamente. Né? Então, vocês vão ver que tem a Nathalie, o Brian, o Elton, a Renata e a Leda, supostamente avaliaram para nós. Tentei dar umas notas bem aleatórias assim, para vocês entenderem o contexto como um todo. Primeiro item ali, relevo, rua, uniforme. Né? Então, eu somo tudo. 4, 3, 1, 2, 1. Tudo isso dá 11. 11 dividido pelo número de avaliadores, que é 5. Então, deu um valor médio de 2,2. Então, tá bem na média mesmo, porque a pontuação máxima é 4. Né? E isso é a mesma coisa para cada um deles. Depois que eu tenho a média de todas as características que nós elencamos indo até lá, né, eu somo esses valores médios. Então, eu somei 2,2, 2,8, 2,4, aqui deu 10,2. Esse 10,2, que é o meu valor médio para todas as características, eu vou dividir pelo número de características, que aqui foi 4. Eu coloquei 4 para ser bem proposital mesmo. Porque se eu coloco 5, aí daqui um tempo vocês vão olhar essa tabela e vão entender que tem que dividir por 5, que é o número de avaliadores. Então, eu tentei dar essa quebrada para vocês entenderem mesmo. Então, o valor médio dividido pelo número de avaliadores. Né? O valor intrínseco dividido pelo número de características.
Então, eu tive 10,2 de média, dividido por 4 vai dar 2,55. Esse é o meu valor intrínseco do atrativo. Com base em todos os cálculos que a gente fez anteriormente, a gente joga naquela matriz, que é a tabela 8, quadro 8, eu acho, não sei. Mas é a matriz que estão aí, vocês estão com o texto junto ou não. Então, preenche o cabeçalho. Município, né? Atrativo, não sei o quê. Fatores. Vou copiar e colar das tabelas que a gente fez, ou já pode ir colocando aqui mesmo, né? Sei lá como vocês vão pensar. E aí, no valor médio, vamos multiplicar pelo peso. O acesso teve 2,6 de média, vezes 4. Né? Então, o ponto do fator foi 10,4. Faço isso para todos. Então, vou ter 10,4, 4,8, né? Valor intrínseco, 2,55, que acabou de calcular, vezes 10, que esse é o peso mais forte. 25,5. Vou somar todos os fatores multiplicados pelo peso. Aqui, nesse caso, deu 46,7. Né? Qual que é o nome do índice de atrativo? Peraí que eu me perdi. Índice de atrativo... cadê? Agora eu me perdi forte aqui. Cadê? Cadê a tabela de hierarquia? Aqui, hierarquia. 3, 2, 1 e 0. Então, cheguei no valor médio de 46,7, vou dividir pelo número dos pesos lá, né? Que é 10, mais 3, mais 3, mais 4, que é o valor dos pesos é 20. Então, eu vou dividir 46,7 pelo 20 e vou chegar naquele valor de 2,33. Com base nesse valor, eu volto para o meu quadro 9, né, que é a tabela de hierarquia. Então, 2,33 vai ficar na faixa de 1,76 até 2,50, né, que eu considero que minha hierarquia é baixa. Né? Então, o que quer dizer com base nessa avaliação de Vila Velha? Que é um atrativo com algum aspecto expressivo, capaz de interessar visitantes de lugares do próprio país, que tenham chegado aqui por outras motivações ou capaz de motivar fluxos regionais e locais. Curiosamente ou não, é exatamente nessa faixa que Vila Velha se encontra hoje. Foi bem coincidência, mas não fiz pensando na hierarquia final da coisa. Então, se alguém vem para Ponta Grossa por causa de um congresso, tem um congresso muito forte chamado Congresso Internacional da Administração em Ponta Grossa, e tem o pessoal da odontologia também, que é bem legal o congresso deles, então vem gente do país inteiro. Então, assim, pode interessar essa galera que vem para cá por esses eventos técnicos científicos. Então, pode interessar, mas eles não vão vir aqui para cá para isso. Né? Mas ele é capaz de motivar correntes, né, motivações, né, de pessoal aqui local, né, deveria, pelo menos, e também regional. Então, é bem nessa característica que está a Vila Velha. Então, deu mais ou menos certo, ainda que eu tenha sido bem... Né, estava embaixo aqui, né, na verdade, depois da matriz, estava aqui, ó, o quadro de hierarquia, já estou retardado. Enfim, é isso que eles vão fazer. Então não tem muito assim, tem cálculo? Tem, mas não são aqueles cálculos malucos do outro mundo. É basicamente conta de mais a multiplicação e de divisão, é só isso. Né? E as contas de divisão também não são tão loucas assim, dá pra fazer na calculadora, basicamente. Não é tão difícil. Então, basicamente, é tudo isso, né? Eu falei que essa escala era curta. Fica mais fácil entender, assim, quando a gente está colocando a mão na massa. Se fosse saudável, a gente ia fazendo isso, né? Em relação a algum atrativo qualquer, mas eu acho que eu consegui ser um pouco imparcial na coisa toda aqui para tentar, pelo menos, mostrar para vocês o porquê que eu cheguei nessas notas aí para mostrar para vocês. Qual que é o problema maior disso? O problema maior disso é que vocês vão ter que fazer para cada atrativo que existe no lugar que estão planejando. Então, pegou Ponta Grossa, centro histórico, cada prédio de centro histórico. Né? Pegou as áreas naturais, cada área natural do Ponta Grossa. Então, tipo, dá um puta trabalho fazer isso. Esse que é o problema maior, na verdade. Só que o inventário também dá um puta trabalho. Né? Então, geralmente, o que vocês fazem? Trabalho de laboratório de inventário de uma vez só. Então, pegam todos os atrativos, sentam lá na frente do computador e vão pegando todas as informações do laboratório, né, informações secundárias, tudo que vocês encontram na internet, em livros, né, em outras coisas, vão preenchendo. O dia que vocês forem para campo para validar o inventário de vocês, né, já vale a pena fazer essa parte de avaliação. Então, fica mais... Vocês ganham um campo, vamos colocar assim. A parte mais custosa de pesquisa é quando vocês vão fazer aula de fato, né, no campo. Então, eles perdem mais tempo, né, vocês vão se estressar mais, vai chover, eles vão se molhar. Então, esse que é a pior parte de tudo. Então, eles vão replicando metodologia para qualquer lugar e eles vão ter tipo, um panorama total da cidade. Eles vão ver lá que a mansão Vila Hilda tem uma hierarquia X, sei lá o que mais tem aí, o Ópera tem uma hierarquia Y, a UEPG tem uma hierarquia tal, e com base nesses índices mais altos, vocês vão montar um roteiro mesmo. Descobrir que o centro histórico do Ponta Grossa é muito legal,
e tem uma hierarquia 3 ali em conjunto. Então pensem nisso. E aí, ao longo do tempo, vocês vão abrindo um pouquinho mais, vão chamando um outro atrativo. É natural também que se uma área está se desenvolvendo muito com o turismo, o vizinho tem que copiar algumas coisas, então a coisa vai se desenrolando meio que forçada a coisa, mas vai acontecendo. Diga, Gi, tua dúvida? Professor, quando você coloca lá que os fatores das notas ali por avaliação, aí teve umas horas que o professor comentava que tinha que entrar num consenso. Aí no final do Vila Velha, você colocou as notas todas individuais. Então, eu entro num consenso na nota, ou cada um dá a sua nota e depois eu jogo naquela matriz e faço a média? Não, você vai utilizar a média, Gi. Então, veja que eu coloquei as notas ali na última tabela, individuais, Sim. lá na minha, do Brian e tal, mas o que eu estou multiplicando, de fato, para chegar no ponto do fator é o valor médio. Então, eu multipliquei o 2,6 vezes 4 para chegar no 10. É isso? Não chegou. Foi. Não, era essa a dúvida. Na verdade, cada um vai pegar a sua planilha, vai preencher suas notas e no final junta tudo na última matriz. Isso, é legal de colocar na matriz a nota individual para você saber de onde que veio a nota, por exemplo. Então, para não ficar tipo, mas não, o que importa para nós é que está em roxo ali, né, na tabela, né, que é a média vezes o peso. Tá. Outra coisa ali, quando a gente vai avaliar os fatores intrínsecos. Tá. Na verdade, ele não tem são fatores que você tem que ir pontuando, né? Não tem uma receita, né, para isso. Não, porque os outros você tem um parâmetro, né? Ah, você vai avaliar a sinalização, vai avaliar se tem. Aquele é um fator que você tem como fazer um brainstorming antes para levantar as ideias e depois fazer a avaliação? Ajudaria esse brainstorming antes. Facilitaria bastante. Ou cada um faz a sua e depois juntaria? É legal chegar num consenso, né? Só que nem sempre vai acontecer. Só que, por exemplo, para prédio histórico, por exemplo, então o valor de arquitetura, por exemplo, vai pontuar bastante, na minha opinião. Só que não necessariamente todo mundo vai achar que aquilo é de fato, né? Então, a arquitetura, sei lá, esqueci o nome de qualquer outra arquitetura aqui agora, modernista, por exemplo. Mas todo mundo pode colocar isso, mas em vez de entrar num pacote tão fechado, assim, dizer qual arquitetura é, fala assim, características arquitetônicas, então é legal, bacana. Só que, na verdade, não tem muito, assim, consenso, sabe? Então, por isso que a tabela é em branco. Então, vocês podem fazer um brainstorming antes de fazer já na parte do inventário, a característica mais principal ir colocando, ou chegar lá mesmo e olhar, assim, não tem mesmo... Eu só falo porque, assim, quando a gente não vai ter muita... Vamos dizer assim, quando você começa, você não tem experiência, né? Então, para você levantar, assim, que nem você começou a colocar ali de Vila Velha, tem coisas que são bem visíveis, mas tem coisas que a gente não tem ainda um know-how ali, o conhecimento, para você começar a levantar, né? Talvez por isso tem que ser uma equipe bem multidisciplinar, assim, né? Porque senão você não vai nem saber o que colocar. É bem isso mesmo, né? Então, é por isso que a tabela fica em branco, porque também pode pontuar mais ou menos, por isso que não tem muito, né? É mais chegar lá e olhar mesmo, assim, tipo, isso que me encantou, vamos colocar assim. Então, isso que me encantou é uma questão muito relevante, né? Porque trabalhou com o teu sentimento em relação ao todo, então deve ser importante isso para alguém. Então, você pontuando, né? Não tem mesmo, assim, um padrão, não tem nada, gente, desculpa. Não, beleza. Beleza. É nóis? O que mais vocês querem saber? Pô, a gente tinha que fazer esse negócio aqui. Esse negócio é bem legal de fazer. Não. Então, basicamente é isso. Então, assim, gostaria que vocês entendessem, né, como um processo todo, né, que a gente começou, né, tipo, do conceito mais geral para começar a fazer a coisa na prática mesmo. E eu acho que vocês vão fazer essas coisas no terceiro ano. Tenham um pouco mais de convicção do que no ano que vem a gente vai ter aula presencial. E aí a professora Valéria, se trabalhar com vocês, ela é muito boa nessa parte de planejamento. Então é bem legal assim que ela vai dar outras luzes para vocês. De repente ela tem algum outro modelo aqui, né, que funciona melhor, inclusive, que esse, né, não sei dizer para vocês. Mas, né, basicamente a ideia era entender de onde vêm as coisas, né, porque a coisa não fique tão abstrata e que não fique uma coisa muito imperativa, assim, de tipo, Vila Velha tem que se desenvolver e pronto, então, até é meio complicado. A prainha de Castro tem que ser o nosso principal atrativo em Castro, né? Então, assim, por que isso? Porque o cara mora na frente da prainha de Castro e quer que desenvolva lá. Então, assim, é para evitar essas coisas, para tentar chegar, assim, num
uma visão bem ampla mesmo, a Gi colocou, né? Uma equipe bem multidisciplinar, mostrar bastante pontuações com diferentes ângulos e tentar chegar num consenso assim que chegue, né, ok, pelo menos para todo mundo, né? Que a galera se mata e tal, mas chega no resultado final, eu abri mão um pouquinho daqui, mas ganhei um pouquinho ali, então é bem esse jogo de cintura mesmo. Acabou, vocês não têm nenhuma dúvida, é basicamente isso. Se vocês continuarem lendo e tal, não conseguirem entender, me procurem e tal. Eu acho que é legal vocês tentarem fazer isso, nem que seja uma atividade assim, não tem nada que fazer, vocês não vão fazer isso nunca. Não tem nada que fazer hoje, vou tentar analisar lá, ó, a característica intrínseca da pracinha que está na frente da minha cara, tá? Duvido que vocês façam isso. Né? Mas quanto mais vocês fizerem isso, mais as coisas vão surgindo na cabeça de vocês. Assim, tipo, área de uso comum, sei lá, atratividade, né, a Praça do Pôr do Sol, que estão falando tanto aqui em Ponta Grossa agora, né, não vejo muita coisa naquele lugar, além da área do Pôr do Sol mesmo, que ali é bem legal, mas, enfim. Aí eles começam a ter uma noção maior, eles vão começando a surgir algumas coisas na cabeça de vocês, assim, fica mais fácil. Tentem aplicar isso. Né? É só isso, né, não tem mais nada para falar para vocês. Eu quero pedir desculpa para vocês por essas loucuras e tal, né? Eu tô meio apreensivo ainda assim e tal. No primeiro dia tava com um pouco de medo de ficar falando palavrão na live, que vai ficar gravado. Agora eu tô cagando por isso também, já me acostumei. Não tô assistindo minhas lives mais. Esses dias o professor Maio colocou que ele tava vendo as suas lives e. Nossa, puta aula bosta, não sei o que e tal. E eu nem vejo, eu sei que tá uma bosta, né? Então eu peço desculpa para vocês. Então a gente tá aprendendo um monte. Estudei um monte para fazer essas lives. Tô tentando melhorar. Quem sabe daqui até o final do ano a coisa melhora um pouco. A partir de sexta-feira a gente começa uma outra disciplina. Aí, valeu, gente. A gente começa uma outra disciplina que é áreas naturais. Vai de novo fazer uma retomada na sexta-feira, né, sobre aquilo que a gente já tinha visto até então, porque faz tempo que ele não viu e tal. Só que a partir do próximo módulo, que a gente vai pegar naturais, e depois disso a gente volta para POT, eu acho, não lembro como está a nossa programação. O nosso material para vocês lerem essas apostilas que eu faço aí, elas vão ser bem menores, assim, bem menores mesmo, porque agora vocês vão ter muito mais disciplina para fazer. Então eu vou tentar ser mais, né, fechadinha na leitura de vocês e também tentar colocar menos exercício. Estou tentando melhorar minhas coisas aqui. Porque senão vocês não vão dar conta, é muita leitura mesmo, vão chapar a cabeça. Então, a partir de sexta-feira, a gente faz uma retomada de tudo que rolou. Desculpa, Leonardo. É um imbecil que falou muito palavrão. Vê se isso é aula. Então, assim, a gente vai tentar fazer mais concisa a coisa. É bem provável que a nossa próxima apostila, na verdade, esse material de apostila que eu falo para vocês aí, é só para que eu não fique colocando um monte de tópico nos slides sem explicar as coisas. Daí vocês vão pegar isso para estudar para prova lá no ano que vem, vai ter que fazer prova presencial, todas essas coisas e tal. Vocês não vão ter nenhum tipo de material para vocês relembrarem. Daí não vale a pena vocês ficarem assistindo 200 aulas para relembrar as coisas. Então, na verdade, minhas apostilas é mais para vocês terem um material de apoio para precisarem para a prova depois. É mais ou menos isso que eu penso. Então, o material das apostilas vão ser bem menores, bem mais enxutos, e aí a gente vai começar a tentar melhorar isso nesse sentido. É muita criatividade, mas o processo criativo já está ficando tenso já. No final já não está nem conseguindo mais encontrar coisas. Mas eu tento. É isso. Né? Então, até sexta-feira. Obrigado de verdade. Vão fazendo os exercícios, eu não coloquei nenhum prazo para vocês e tal, para não encanar muito em relação a isso, mas vocês vão ter que fazer exercício até o último dia útil, né, da nossa disciplina, que vai até... Valeu, Mercedes. Vai até o final do calendário, que eu acho que é abril. Né, mas não deixem tudo para abril, senão eu vou me ferrar muito para corrigir tudo isso. Então vamos fazendo assim, à medida do possível, um pouquinho de cada vez, e bola para frente. Dentro que a gente faz provas, mas também não se preocupe, não vai ser aquelas provas assim, de matar vocês. Tal. Fazer 2 provas vai ser mais de boa. Né? Então, sexta-feira a gente conversa. Obrigado pela participação. Desculpa esperar o tempo de volta. Né? Até sexta. Obrigado. Tchau, gente. E chega de gravar.